Então, dando continuidade aqui ao evento de hoje, só para me apresentar inicialmente, meu nome é Estela, eu sou hoje a coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor e o Alan me convidou aqui para presidir essa mesa, até uma mesa bastante interessante, que trata justamente da implantação da infraestrutura essencial e da responsabilidade do poder público. A gente, inclusive, tem aqui bastante discutido os dois núcleos, o Núcleo de Defesa do Consumidor e o Núcleo de Habitação e Urbanismo, uma forma de atuação conjunta no que diz respeito à implantação dessa infraestrutura, no caso de serviços públicos essenciais que são regulados, né, e sobre os quais a lei consumerista incide, nessas áreas e comunidades que muitas vezes são, de alguma forma, irregulares, e por conta disso existe até uma negativa do próprio poder público ou de concessionárias na implantação dos serviços públicos, né? Até um dos casos que a gente chegou a discutir, só para deixar já um exemplo de início, é um caso de uma comunidade onde não havia, por exemplo, serviço de iluminação, tanto pública quanto em residências, e a gente ouve das concessionárias concessionária de energia elétrica no caso, que não era possível fazer a implantação em razão da falta de arruamento, enfim, de até regularização fundiária. Então são problemas e desafios que a Defensoria Pública enfrenta, e a gente observa nesses casos uma necessidade de interlocução muito forte dos núcleos aqui da Defensoria. Desculpa, eu vou então, já para não me alongar mais, eu vou passar a palavra. A gente tem hoje aqui dois convidados para fazer aqui a fala nesse tema dessa segunda mesa. Então, uma delas é a professora Giovana Bonilha Milano. Ela é professora de Direito Urbanístico Ambiental no Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Então, já passo a palavra a ela. Desculpa. Então, vamos lá. O Alan vai começar. Vou já também, então, apresentar o Alan. Então, o Alan já foi até apresentado, ele é o coordenador atual do Núcleo de Habitação e Urbanismo, defensor público. Ele também é mestre em Direito Urbanístico na PUC de São Paulo, especialista em Direito Constitucional pela PUC. E passo a palavra, então. Obrigado, Estela. Bom, eu queria agradecer a professora, Giovana, por ter aceito o convite. Também enaltecer a vinda dos professores Silvio e o professor Nelson Sauli. Bom, eu acho que essa mesa, acho que a minha fala, ela vai fazer um diálogo interessante com a primeira mesa, né? Eu também só queria agradecer também a professora Mariana Mencio, que deve estar assistindo pela gravação, né? Que ela me auxiliou bastante na formação das mesas, então eu queria só fazer esse registro também. Bom, o Núcleo de Habitação e Urbanismo, ele tem uma experiência pretérita na questão da implantação dos serviços essenciais. A gente tem algumas ações judiciais e com a alteração tanto da nossa coordenação quanto da coordenação do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor, o NUDECOM, a gente tem conversado mais internúcleos e discutido alguns casos, tal aquele que a Estela falou. A gente também vem de um quadro preocupante aqui no centro de São Paulo, em relação à suspensão de serviços essenciais, tanto fornecimento de energia elétrica quanto água, de algumas ocupações após algumas vistorias intersecretariais aqui no município. É uma problemática que a gente tem enfrentado aqui no núcleo e tem pensado estratégias também. Eu queria falar um pouco mais da nova lei, mas um pouco mais de uma forma genérica, né? Primeiro, pontuar algumas questões, né? Infelizmente, ainda há pouco material escrito sobre a nova lei, né? Então, a gente tem uma dificuldade de sedimentação de consolidação de alguns entendimentos, né? Há muitas exposições orais, a Defensoria Pública também já fez seminários anteriores, e a gente vai fazer no próximo ano, juntamente com a Federal do ABC, um curso de extensão universitária de regularização fundiária, né? A gente vai fazer isso em setembro do ano que vem,
esse tempo é necessário para a tramitação interna da UFABC para que ela possa certificar os participantes, mas a ideia seria fazer um curso com 7 aulas e 3 aulas finais, né, de natureza mais prática e de oficina, levando em consideração os casos práticos da Defensoria Pública. Então, eu peço que vocês fiquem atentos, né, a gente deve divulgar isso tão logo se concretize lá nos trâmites internos da UFABC, mas acredito que esse curso vai ter, de 7 aulas, vai ser um espaço muito interessante para que a gente possa avançar na nova legislação. A nova legislação, né, tal como um corpo sólido, ela é enxergada de várias maneiras, né? Então, sob diversas perspectivas e pontos de vistas. Eu acho que cumpre a Defensoria Pública, especialmente, e também a universidade, a análise dessa nova legislação sob a perspectiva dos grupos vulneráveis, que, de fato, pelo que a gente estuda, principalmente da exposição de motivos da medida provisória, não foi o grupo especialmente considerado para fim da edição da nova lei. E a lei, por isso, também ela sofre muitas críticas, inclusive críticas quanto à sua constitucionalidade formal e material, mas também cumpre uma análise crítica das críticas, né? Então, ou seja, o que a gente também consegue defender a nova lei, né? O que a gente consegue construir a partir dela. Obviamente, a gente vislumbra um quadro de retrocessos, tá, exposto bem pelos professores Silvio Luiz e Nelson Sauli, mas a gente também precisa analisar a nova lei no que a gente consegue avançar, ou no que a gente consegue preservar. E essa empreitada, ela é bastante difícil, porque justamente ela exige do intérprete, do operador do direito, uma análise crítica, mas com um viés, com uma finalidade construtiva, né? Obviamente a lei também ela decorreu de uma medida provisória, isso revela algumas características dessa nova lei, né? Essa forma de ingresso no ordenamento jurídico, ela é questionada em 3 ações diretas de inconstitucionalidade, né? Tanto movidas pelo Partido dos Trabalhadores, que é a ADI 5787, promovida pelo Ministério Público Federal, que é a ADI 5771, e também pelo IAB, que é a ADI 5883. Né? Elas convergem nessa discussão de que não foi o instrumento adequado utilizado para permitir o ingresso dessa legislação, desse ato normativo, na ordem brasileira. Principalmente pela falta dos requisitos do artigo 62 da Constituição Federal e, notadamente, a falta de urgência. Apenas salientar também que a lei anterior, que está preservada em parte, também decorreu de medida provisória. Então, a gente vislumbra, historicamente, um abuso desse instrumento normativo que é a medida provisória, tanto em relação à nossa temática, mas em diversas outras temáticas também, né? O abuso desse instrumento legislativo unilateral e que deveria ser excepcional pelo Poder Executivo, que retira a possibilidade de uma conversa, de um debate mais qualificado em relação a essas temáticas. Levando em consideração também que a nova lei sequer passou pela discussão do Conselho das Cidades, né? Diferente da lei anterior. Então, a gente trabalha nesse quadro preocupante dessa superpotência executiva, né? Inclusive, alguns filósofos políticos, como o George Agamben, consideram isso uma característica de um estado de exceção como um paradigma de governo, né? Além disso, não tem como desconsiderar o contexto político em que essa lei foi editada, né? Eu não quero ingressar na discussão sobre impeachment, etc., mas a gente está num quadro de retrocesso de direitos sociais, ou pelo menos de uma meditação em relação a esses direitos sociais e essa ampliação. Causa estranheza que uma legislação que trate de regularização fundiária venha nesse contexto. Provavelmente ela não vem nesse contexto para ampliar direitos, mas nesse contexto de retrocesso de direitos, pelo menos de direitos dos grupos não hegemônicos ou dos grupos minoritários. Então, é nesse sentido que eu vou caminhar a minha exposição. No primeiro momento, se verifica um cenário preocupante porque há um acolhimento escancarado da nova legislação de interesses hegemônicos, de interesses de grupos que são super representados nas instâncias de decisão, principalmente nas arenas legislativas.
né? Quais são esses grupos que a gente consegue enxergar como privilegiados nessa nova legislação? Notadamente, o mercado imobiliário, o que gera um robustecimento de um fenômeno já histórico, que é a mercantilização da terra, ou seja, a consideração da terra como valor de troca, né, desagregando da terra o seu valor de uso e da sua possibilidade de materialização de direitos fundamentais, como o direito à moradia, e o mercado financeiro, gerando também o robustecimento de um outro fenômeno histórico, que é a financiarização da moradia, né? O famoso sonho da casa própria, como a colega colocou na sua intervenção. Esses fenômenos eles também são estimulados também pelo programa Minha Casa Minha Vida, extraindo e ressalvando a experiência da Minha Casa Minha Vida em entidades, né? Que é essa transferência ao mercado, essa transferência ao agente privado da efetivação de políticas públicas habitacionais. Porque você conduz essas políticas públicas habitacionais por uma lógica de mercado, de lucro. Então a gente verificou isso bastante, por exemplo, no ciclo olímpico do Rio de Janeiro. Se vocês pegarem os mapas, os reassentamentos, as pessoas foram todas deslocadas, ou a grande maioria, cerca de 77 mil poucas famílias, para a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que é a região que tem menos infraestrutura, oportunidade de emprego, de estudo. E aqui em São Paulo também isso se verifica muito na questão da qualidade dessas construções. A gente tem no núcleo, a gente acompanha alguns colegas, a gente teve agora uma ação movida pelos colegas de Araraquara, em relação ao empreendimento Minha Casa Minha Vida lá da cidade, né, que tem falhas estruturais gritantes, que não houve um processo de pós-ocupação. Então, a gente insiste ainda nessa transferência ao mercado da efetivação das políticas habitacionais. De uma certa forma, essa lei não quebra essa lógica mercantil e econômica. Embora ela não trabalhe com uma lógica de substituição, né, de retirada de população para a construção de empreendimento e retorno, sem prejuízo da manutenção da Minha Casa Minha Vida, ela também trata a terra, a ocupação, como um ativo financeiro. Isso fica muito claro na análise da exposição de motivos da medida provisória 759. Né? Então, por exemplo, o item 88 da exposição de motivos fala que o reconhecimento pelo poder público dos direitos reais titularizados por aqueles que informalmente ocupam imóveis urbanos, e aqui eu destaco, permite que esses imóveis sirvam de base para investimentos do capital produtivo brasileiro, à medida que poderão ser oferecidos em garantia em operações financeiras, reduzindo o custo de crédito, por exemplo. Ou o item 89, também a regularização fundiária contribui para o aumento do patrimônio imobiliário do país e representa a inserção do capital na economia, à medida que agrega valor aos imóveis regularizados, os quais, inclusive, se tornam alvos de tributação, IPTU, ITR, e aí por aí vai a exposição de motivos. Então ela está muito mais preocupada na regularização e na formação de ativos financeiros que podem ser colocados em garantia em negócios jurídicos ou que possam ser tributados pelo poder público, do que efetivamente uma preocupação de uma construção de uma política habitacional efetiva. E, ao decorrer da legislação, da análise da legislação, se vislumbra uma obsessão do legislador em, por exemplo, permitir uma titulação individual. Né? Então, essa preocupação na criação dessas unidades habitacionais aos quais podem recair esses direitos reais. A abertura de matrículas individuais, a indicação dessas unidades no projeto urbanístico de regularização fundiária, a possibilidade da CRF, que é o documento final do procedimento de regularização, permitir uma abertura de uma matrícula individualizada, né? Além de trabalhar com a lógica da propriedade, como o professor Nelson Sauli bem colocou, há uma obsessão desse legislador em que cada um tenha a sua matrícula e que cada um possa fazer, então, com a sua matrícula o que bem entender. Isso gera um potencial também de agregação de um fenômeno de gentrificação, talvez diferente daquele relacionado à Minha Casa Minha Vida, mas também um processo de gentrificador que não foi considerado pelo legislador na montagem dessa legislação. Aliás, eu queria fazer um parênteses, o professor Nelson Sauli falou de um evento em Brasília que a gente foi, de conflitos fundiários urbanos.
uma das coisas mais escancaradas né, que chamou mais atenção desse seminário é que a equipe técnica do Ministério das Cidades, que também mexe com isso, né, mexe com regularização, tem um setor específico, ela própria foi surpreendida pela nova lei. Então, assim, além de não participar, incumbiu-se a essa equipe a efetivação da nova lei. Né? Eles até falaram, a gente demorou um tempo para conseguir colocar a lei anterior em curso, né? Conseguir regulamentar essa lei, e a gente foi solapado por uma nova mudança abrupta. E isso é um problema muito, muito preocupante, né? E outro problema que também não se tem em consideração é o encarecimento decorrente da regularização. Né? Então, qual a preparação dessa população para receber um imóvel regularizado? Muitas vezes elas partem de uma situação de informalidade, inclusive de serviços, para ingressar numa, entre aspas, cidadania que gera custos que não estão planejados na sua organização. Né? Então, a gente não tem medidas, por exemplo, relacionadas a articuladas com políticas tributárias, por exemplo. Qual que é o IPTU que vai ser destinado a essa área? Né? Qual que se é possível a obtenção de tarifas sociais de energia elétrica e de água, para que essa população também possa fruir desses serviços essenciais. Inclusive, a nova legislação, né, ela coloca bem claro no artigo 13, parágrafo 7º, a partir da disponibilidade de equipamentos de infraestrutura para a prestação de serviço público de abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia e outros serviços públicos, é obrigatório os beneficiários da REURB realizar a conexão da edificação à rede de água, de coleta de esgoto ou de distribuição de energia elétrica e adotar demais providências necessárias à utilização do serviço. Ou seja, eles obviamente estão obrigados a partir da regularização, a aderir a fornecimento oficial de energia elétrica e água. E isso também não é considerado pela nova legislação. Então, muitas vezes você entrega um imóvel regularizado, mas você submete aquela pessoa a uma insegurança de posse maior do que ela estava antes da regularização. Porque não pela violência de expulsá-la, mas por essa violência calada ou silenciosa, que é a impossibilidade dessa pessoa permanecer ali, cumprindo os custos que ela tem com a nova unidade habitacional que ela passa a possuir. E outro elemento preocupante então, retomando, né, mercado financeiro, mercado imobiliário, e essa lei tem um destinatário muito claro, né, que são os moradores de lotes de alto padrão não regularizados, né, e seja também a valorização imobiliária das unidades habitacionais que eles estão. A gente, pelo menos eu percebo, nessa nova legislação, uma ampliação do próprio conceito de informalidade urbana, historicamente absorvido. Né? Então, a própria adoção da palavra ocupante, que na verdade vem no ensejo da legislação processual e tentando desestigmatizar essa população, ela tem agora um outro destinatário, né? Outras pessoas que historicamente não se identificavam com a figura do ocupante, pela nova legislação passam a se identificar. Então, por exemplo, um morador de Alphaville, em algumas áreas que não tem propriedade, mas sim uma autorização por ser bens públicos, eles provavelmente, historicamente, não se identificavam com essa figura, mas com a nova lei se identificam, né? Por causa dessa ampliação até do conceito de informalidade. Uma estratégia bastante interessante de analisar a nova lei é tentar verificar as mudanças em relação à lei anterior, né? Então, por exemplo, na lei anterior, se trabalhava com a noção de assentamento irregular, né? Que eram ocupações inseridas em parcelamentos informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, utilizadas predominantemente para fins de moradia. Então, era o artigo 47, inciso 6 da Lei 11.977. A lei anterior, então, tinha um destinatário específico. A nova lei, ela adota uma outra gramática, um outro vocabulário, dentre os quais, que tem o termo, né, um dos termos é o núcleo informal urbano, né, o núcleo urbano informal, que é aquele clandestino irregular, figuras tradicionalmente já acolhidas pela legislação anterior, mas quais são os outros, né? Ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implementação ou regularização.
Então percebam, eles tentam destacar da clandestinidade e da irregularidade, que são noções tradicionais, um outro elemento de informalidade, justamente para abarcar um novo público, digamos assim, da regularização fundiária, que são esses moradores de alto padrão. E descolam o Instituto da Regularização Fundiária da sua matriz finalística, que é a preservação ou a efetivação ou a promoção do direito à moradia, notadamente de grupos populacionais vulneráveis. Percebam, num espaço de poucos recursos financeiros, em que há a confluência de vários interesses e a disputa desses interesses, é muito difícil que, nessa disputa com grupos hegemônicos, os grupos vulneráveis tenham as mesmas condições de inscrever e implementar seus interesses nessas arenas decisórias. Então, a gente gera uma injustiça dessa disputa pela regularização fundiária. A regularização fundiária, com essa abertura enorme, ela passa a ser ela própria um campo de disputa, né? Quem vai conseguir essa regularização fundiária, ou em que medida o instrumento da regularização fundiária vai ser efetivado, e para quem ele vai ser efetivado. Eu concordo muito com a Giovana no livro dela, quando a gente faz esse paralelo com o direito penal, e principalmente com a criminologia. Então, tanto entender um direito sancionatório maior do que o direito penal, ou seja, as pessoas são punidas, entre aspas, não apenas pelo direito penal, mas pela falta de reconhecimento de outros tantos ramos do direito, mas também a noção de seletividade, se vocês verificarem, se a gente fizesse um estudo de implementação de instrumentos urbanísticos, a gente costuma ver uma operação consorciada, uma PPP, mas a gente não costuma ver tão fortemente encampado pelos governos e pelas gestões a questão da regularização fundiária. É sempre uma disputa de fora para dentro, e aí com uma participação absolutamente necessária dos movimentos sociais, de tentar conquistar esse instrumento. Então, isso preocupa também essa noção muito ampliada de informalidade. Além de alguns aspectos muito pavorosos da nova lei, que é algumas diferenciações entre a REURB-S, que é a regularização fundiária de interesse social, e a REURB-E, que é a regularização fundiária de interesse específico, de, por exemplo, criar requisitos para a REURB-S que não estão para a REURB-E, que é o artigo 23, parágrafo 1º. Da impossibilidade do beneficiário ser concessionário, foreiro ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural, isso não tem para a REURB-E, que o beneficiário não tenha sido contemplado por legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, isso não tem na REURB-E. Então, o proprietário da REURB-E pode ser beneficiado várias vezes pela legitimação fundiária, ou pela REURB-S não pode. Então, algumas inconstitucionalidades muito evidentes, por ofensa do princípio da isonomia, da igualdade. Além disso, a lei também traz uma fragilidade de controle social muito grande. Embora a legislação ela tenha como uma das diretrizes franquear a participação popular, ela não prevê instrumentos específicos. Então, a gente verifica uma democracia muito reduzida nesse procedimento de regularização fundiária pela ausência da participação direta da população. A gente tem alguns exemplos muito importantes da potência da participação popular em planos de urbanização. Posso citar, por exemplo, a Vila Autódromo. Então, o plano de urbanização ele não tem apenas um viés técnico. Obviamente que ele tem esse viés técnico. A gente precisa saber se é possível fazer o que a gente está planejando para fazer. Mas a população ela tem um potencial de participação enorme, mesmo porque é essa população, pela lógica da nova lei, que está ali há tanto tempo. Então, ela conhece mais do que ninguém o terreno, o território, o circuito, onde ela está localizada, mas principalmente o que ela quer para aquilo. Então, a regularização fundiária, talvez imaginada nessa nova lei, é uma regularização tutelar. É o poder público falar para a população o que o poder público entende como um projeto melhor ali para aquela população, e não uma troca efetiva com essa população. A gente medita, porque na lei anterior, ela falava também de regularização fundiária de interesse social, e ela tinha alguns requisitos, ou alguns destinatários.
uma dessas hipóteses era eu vou colocar aqui, era o artigo 47, inciso 7, né? Regulação fundiária de interesse social é aquela regularização fundiária de assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população em baixa renda, nos casos em que a área esteja ocupada de forma mansa e pacífica há pelo menos 5 anos, de imóveis situados em ZEIs ou áreas da União, estados, municípios declarados de interesse para a implantação de projetos de regulação fundiária. A nova lei ela não submete a exigência nem de requisitos temporais, principalmente para a legislação fundiária, que é uma das críticas da legislação fundiária, mas também ela descola da necessidade de ZEIs, né? É importante no primeiro momento, porque é um requisito a menos, né? Então, muitas vezes a regulação fundiária passava por uma arena prévia, que era declarar aquela área como ZEIs, isso era uma arena talvez dificultosa, mas ao mesmo tempo a gente retirou alguns canais participativos de algumas modalidades de ZEIs que também são importantes, como os conselhos gestores, né? E não há previsão de conselhos gestores, comissões de moradores, ouvidorias, etc., o que diminui bastante a participação da população. Então, uma conclusão que eu quero chegar esse novo marco fundiário, ele é uma lei hegemônica, né? Se bem que para mim lei hegemônica é um pleonasmo, né? Mas assim, ela é uma lei destinada a um público não tradicional, mas que é super representado nas arenas de decisão. Tanto é que implementaram essa pauta por meio de uma legislação. E o que fazer com essa lei, né? Então, a gente, claro, sabe que ela está questionada no que toca às suas inconstitucionalidades. Eu particularmente não vejo muito cenário de reconhecimento in totum da inconstitucionalidade da lei, assim como não houve da lei anterior. Então, eu não acredito que vá haver pode haver uma revogação por uma nova lei, né? Principalmente nesse quadro político complicado que a gente ingressa. Mas eu particularmente não vejo uma possibilidade de revogação, de declaração de inconstitucionalidade in totum da lei, de modo que a gente vai ter que lidar com ela, né? Existem algumas inconstitucionalidades formais e pontuais que eu acredito que até possam ser reconhecidas, como o ingresso da lei em matérias reservadas à lei complementar ou à legislação processual, mas de fato a gente vai ter que lidar com ela. E aí a gente precisa pensar, principalmente como defensoria pública, universidade, em estratégias de uso contra-hegemônico da lei. Ou seja, o que a gente pode extrair dessa nova legislação que possa proteger e promover o público que a gente atende, que são os grupos vulneráveis. Eu acho que, pensando em algumas coisas, né, que a gente até no núcleo pretende avançar, uma delas é a quebra dessa discricionariedade absurda que a lei dá ao poder público, né? A lei cria poucas obrigações e de outro lado, poucos direitos subjetivos ou potestativos, né, mais fortes, que a gente consiga implementar, né, pela letra fria da lei, pela sua gramática. Então, eu acredito que a nova legislação ela não pode ser interpretada de uma forma isolada, ou como se ela bastasse em si. Ela precisa necessariamente se integrar ao que eu entendo como um microsistema protetivo do vulnerável urbano, ou seja, o que a Constituição fala de proteção, o que o Estatuto da Cidade fala, para que a gente possa construir obrigações para o poder público, né? A gente precisa trazer obrigações, não é uma faculdade do poder público realizar ou não política habitacional e política de regularização fundiária, é uma obrigação. E a gente precisa construir estratégias para isso, inclusive estratégias de judicialização, né? A partir da nova legislação. Também tentar ampliar a aplicação da chamada boa-fé objetiva nas relações entre administração pública e administrados, né? O poder público ele cria expectativas, assume compromissos, e a gente não pode mais trabalhar a relação do poder público com uma relação fragmentada em gestões. Então você está lá numa gestão e consegue um compromisso daquela gestão em determinado sentido. Aí troca a gestão e aí você tem que reiniciar uma conversa. Essa geração de expectativas a partir desses comportamentos, elas devem ter consequências, né? O núcleo teve um caso muito exitoso, que é o caso do Casarão do Carmo. Eu não vou saber falar exatamente do caso concreto, mas que o Tribunal de Justiça entendeu que a municipalidade gerou compromissos de reforma e realocação
daquela população naquela construção. Isso foi sendo perdido com a sucessão de gestões, mas isso gerou expectativas. E por isso aquela população tem direito, sim, à implementação daquilo que foi prometido. Então, a gente precisa trabalhar também nessa ampliação da aplicação da boa-fé objetiva também na relação entre administração e administrados. E o quadro que se apresenta atualmente é a continuidade da luta de desestigmatização das ocupações urbanas, né? Então a gente está no contexto de projetos de lei de criminalização de movimentos sociais de moradia, de encampação de novos tipos penais que tem um destinatário certo, que são essas populações. E a gente também verifica no campo administrativo, a gente tem essa experiência em São Bernardo, por exemplo, que a edição de legislações municipais que criam poderes exacerbados para a Guarda Civil para inibir a formação de ocupações, né? E fundamentada na nova lei, porque a nova lei, uma das diretrizes é a inibição de formação de novas ocupações. Tal como a consideração da informalidade como um fenômeno provisório, como bem o professor Nelson colocou, a nova legislação ela tem um viés também repressivo. A gente reconhece até aqui, né, mas não queremos que haja outras formações. Se tenta, por via da lei, controlar um fenômeno urbano consolidado, um fenômeno que sempre vai acontecer, né? Não é uma lei simbólica falar que não vai acontecer, que não vai acontecer. Mas há legislações municipais que, com base nessa diretriz, cria poderes exacerbados, né? São Bernardo do Campo, por exemplo, é a cidade da ocupação Povo Sem Medo, né? Que é simbólica também por diversos motivos. Mas isso gerou um movimento de repressão muito grande às ocupações. Então a gente ingressa no quadro atual histórico nessa defesa da continuidade desse processo que a gente já assume enquanto defensoria e universidade, de desestigmatização dos movimentos sociais e dessas desocupações. Talvez a gente tenha que dar um passo atrás para reconquistar ou manter aquilo que a gente já conquistou. Mas é uma tarefa que se apresenta e que deve ser assumida por aqueles que estão mais envolvidos nessa empreitada. Eu acho que meu tempo... Oi? Bom, acho que eu vou... Como já é 12h11, eu vou terminar um pouco antes e deixar um pouco espaço para debate, senão a gente não consegue ter debates depois. Acho que no final, né? Obrigada, Alan. Acho que a sua fala foi super interessante, né, para pontuar um pouco esse contexto de retrocesso que essa nova lei veio. Queria até chamar a atenção aqui de algumas coisas interessantes que você falou, que acho que conversam bastante com o que foi exposto na primeira mesa, né, e toda aquela exposição do direito à propriedade, dessa lógica da propriedade individual ainda que a gente tem. E até como exemplo que você passa da tarifa social, e aí nesse ponto que eu faço também aqui uma ligação com o que a gente enfrenta no Núcleo de Defesa do Consumidor, e um dos exemplos é que uma das exigências da tarifa social, por exemplo, para a Sabesp, dentre outras, uma comprovação de alguma forma de uma propriedade e de até 60 metros quadrados. E isso às vezes acaba sendo realmente um obstáculo. A própria comprovação da propriedade é um obstáculo para a obtenção da tarifa social, e essa própria noção dos 60 metros quadrados, porque isso claramente traduz uma lógica de propriedade individual, quando a gente sabe que muitas famílias muitas vezes dividem um espaço maior, que se tem uma matrícula, vai ser uma matrícula só para todas essas famílias, né? Então a gente enfrenta bastante essa realidade, que é um desafio. Eu vou separei aqui uma pergunta depois para te fazer, mas eu vou fazer no final, para a gente abrir também perguntas para o final. Então eu já vou queria agradecer então ao Alan e já passar a palavra para a professora Giovana.